Bom, boa noite. Eu farei a introdução da Maria Cláudia em português, não em inglês, até porque ela falará em português. O exercício de realizar um rapport de synthèse, ele é particularmente desafiador. Em especial, de um lado, a relatora dessa síntese de um congresso, ela deve sacrificar o seu tempo, a liberdade de vir e ir, para se manter durante todas as palestras e, principalmente, ouvir, prestar atenção em todas as palavras que foram ditas pelos palestrantes, pelos moderadores e pelos presidentes de mesa. De outro lado, não basta somente seguir todas as palestras. A relatora também deve processar essas informações durante um dia e para nos presentear com um relatório das principais ideias, reflexões e provocações trocadas durante os debates que ocorreram no dia. Para isso, quando eu, Lauro e Maurício pensamos na pessoa que vamos convidar para realizar essa tarefa, nós levamos em considerações algumas qualidades essenciais. A primeira delas, obviamente, um profundo conhecimento da matéria. A segunda, um poder de síntese e articulação. A terceira, uma excelente forma física para aguentar a maratona de palestras que ela passará assistindo o dia inteiro. E por fim, talvez a principal, o carisma para manter a audiência até o final do evento. E para esse ano, convidamos uma jovem talentosa jurista, brilhante jurista, com uma sólida formação acadêmica, bacharel em Direito pela PUC-Paraná, mestre em Direito Internacional pela Universidade de Paris II, com uma excelente prática internacional em arbitragem, foi Deputy Counsel da Corte Internacional de Arbitragem da CCI, advogada de um grande escritório internacional em Paris e Londres, secretária de diversos tribunais arbitrais e, desde 2020, com uma prática de árbitro independente no seu escritório Prokopiak Arbitration. Senhoras e senhores, tenho a particular honra, e diria até orgulho como seu ex-professor, de apresentar a relatora da 17ª Conferência de Arbitragem Internacional do Rio de Janeiro, que nos brindará com seu rapport de synthèse, Maria Cláudia Prokopiak. Muito obrigada, João, pela introdução. E obrigada também ao Lauro e ao Maurício pelo convite para apresentar, então, esse rapport de synthèse da 17ª Conferência Internacional de Arbitragem do Rio de Janeiro. Quando eu recebi esse convite, eu tentei lembrar do que os meus professores franceses nos explicavam que era um rapport de synthèse. E nas linhas do que o João falou agora, eu achei uma definição da época. Seria um relatório que integra informações de várias fontes distintas com o objetivo de fornecer uma visão compreensiva e objetiva de um determinado assunto. Portanto, eu sinto muito em desapontá-los. Eu vou tentar ser bastante objetiva nas minhas análises, mas eu já adianto que compreensiva e exaustiva, com um tema tão rico como que a gente debateu hoje, não seria uma tarefa realística, portanto, não é exatamente o que eu me proponho a fazer. Mas o fato é que durante todo o dia de hoje ouvimos muitas ideias interessantes e inovadoras sobre como aprimorar a prática da arbitragem internacional. Mas por que a gente está debatendo inovações? Por que a gente fala tanto de inovações processuais em arbitragens? Por que precisamos inovar? Ouvimos hoje algumas vezes também que as inovações teriam o objetivo de tornar a arbitragem mais eficiente. Ou seja, se acreditamos nas muitas críticas que a arbitragem tem sofrido ultimamente, a arbitragem parece ter se tornado um procedimento caro, lento, complexo. Ou pelo menos essa seria uma das ideias na gênese da necessidade de inovações.
Se a gente perguntasse para a Deva Vilanu, ela provavelmente diria que as inovações são importantes, porque se não tomarmos alguma atitude em um futuro não muito distante, todos seremos substituídos por robôs e perderemos os nossos empregos. E provavelmente essas duas afirmativas, elas são corretas e complementares. Se a arbitragem deixar de ser um procedimento eficiente de resolução de disputas e alternativas melhores existirem, os usuários vão deixar de utilizá-la. Ou seja, o fato é que inovação é essencial porque os desafios que a arbitragem internacional enfrenta atualmente exigem novas soluções e um pensamento inovador. A arbitragem, assim como o setor jurídico em geral, tem sido tradicionalmente um campo relativamente conservador, ou pelo menos é o que dizem. Mas com essa crescente demanda por uma resolução de disputas mais eficiente e mais econômica, a necessidade de inovação se tornou mais evidente. E quando a gente analisa o procedimento arbitral, parece que existem dois momentos processuais bastante específicos onde as ineficiências, vamos dizer assim, que deram causa a essas críticas, são mais aparentes e, portanto, as inovações mais necessárias. O primeiro momento seria o da produção da prova pelas partes e as maneiras como essa prova ou essas provas são realizadas. E o segundo momento, o momento, então, da análise da prova pelo tribunal arbitral e o proferimento do laudo. E é por isso que as inovações que discutimos hoje, elas podem ser divididas em duas grandes categorias. Inovações que tendem a aprimorar a fase probatória e inovações que visam a facilitar a análise e a valoração da prova pelo tribunal arbitral. Com relação à primeira categoria, eu acho que antes de analisarmos quais seriam essas inovações que discutimos aqui hoje que tendem a melhorar a maneira de se produzir a prova, é preciso definir, então, o que realmente precisa ser provado, ou seja, identificar quais são as questões que precisam ser decididas, quais são as perguntas que o tribunal tem que responder. E, dentro dessas questões, definir o que precisa de prova e, em seguida, qual o melhor tipo de prova para a questão que precisa ser respondida. A ata de admissão, que tradicionalmente seria o documento no qual se identificam as questões a serem decididas, como o Juan Pablo Argentato nos explicou, hoje em dia ela raramente define essas questões. Como ouvimos hoje de manhã, os requerimentos de arbitragem, as respostas, eles tendem a ser bastante enxutos, e os árbitros, muitas vezes, e os próprios advogados, sinceramente, não têm uma visão completa do caso que permita definir todas essas questões. Então, o que está acontecendo? Nesse momento inicial do caso, onde estamos discutindo o procedimento que vai ser seguido na arbitragem e quais as provas que serão produzidas, porque essa discussão da ordem processual número 1 normalmente ocorre junto com a fase de estabelecimento da ata de admissão, estamos tendo todas essas discussões, mas sem ainda termos uma ideia clara das questões a serem decididas e provadas. Então, começaram a surgir essas ideias, que, na verdade, parecem simplesmente tentar reintroduzir um pouco de flexibilidade no procedimento, como Kaplan Opening, Midstream Conference, que o Andrés Hanna e a Danga Kamal explicaram, que possibilitaria, então, ao tribunal obter uma melhor compreensão do caso, num momento ainda inicial, porém, onde os primeiros memoriais do caso já foram apresentados, e isso facilitaria não só a preparação posterior ao tribunal, mas a definição da melhor maneira de se dar seguimento ao caso. Isso seria o que, uma vez, o Constantine Partasides propôs como a arbitragem em 2 atos. Ele sugere, então, que a ordem processual número 1 fixe o procedimento até o que seria o momento de uma Case Review Conference, que normalmente acontece depois dessa troca dos primeiros memoriais. E depois dessa conferência, o tribunal, então, decidiria o procedimento a ser seguido no 2º ato, tratando de questões como produção de documentos, outras manifestações escritas, audiência, etc. Isso parece bastante familiar com a nossa prática. Todas essas ideias, elas
nada mais são, ou nada mais parecem ser do que versões com algumas variações, ou em momentos processuais um pouco distintos, da audiência de apresentação do caso, já bastante estabelecida na prática arbitral brasileira e mencionada aqui várias vezes hoje. Agora, todas essas inovações, assim como a própria audiência de apresentação do caso, elas só funcionam e só fazem sentido se existe um diálogo real entre os árbitros e as partes. Ou seja, os árbitros têm que fazer o seu dever de casa, têm que estar preparados, mas os advogados também têm que estar preparados a analisar qual é a prova que é realmente necessária e essencial e adaptar as suas apresentações posteriores, os seus próximos memoriais, os seus pedidos de especificação de prova, em consequência daquilo que foi discutido. Caso contrário, o risco que a gente vê é que vire uma audiência a mais. E aí a gente vai ter casos onde fazemos a Case Management Conference, depois fazemos uma Midstream Conference, depois fazemos uma audiência de apresentação do caso, e depois vamos para a audiência de instrução, e temos um caso onde temos 4 audiências, e, na verdade, poderíamos ter tido 1,5. Então, essas ideias elas são todas muito válidas, mas o ponto crucial é a aplicação que a gente faz dessas práticas. E uma vez entendido, então, quais são os pontos principais da controvérsia e qual o tipo de prova que essa arbitragem precisa, aí existem as maneiras de se produzir a prova. E se é verdade que a arbitragem está se tornando um procedimento longo, complicado e pouco eficiente, a fase de produção probatória parece ser uma das grandes culpadas. Então, não é à toa que grande parte dessas inovações processuais que foram discutidas hoje são propostas de soluções ou maneiras alternativas ou criativas de se produzir a prova. Mas, além de inovações, estritamente falando, eu acho que muito do que ouvimos hoje está relacionado com certas maneiras de se fazer arbitragem, ou certas preferências, ou certas práticas. Ou seja, muito se fala da prática brasileira, quando comparada com a prática mais internacional. Eu acho que se existem diferenças, isso parece ser particularmente marcante no que diz respeito à maneira como a prova é produzida. Então, por exemplo, a apresentação de declaração escrita ou não de testemunha, a maneira como se faz prova técnica no Brasil e o grande problema das famosas perícias e dos custos e do tempo que elas consomem. A gente ouviu aqui as experiências da Ina Popova, do Pedro Metelo de Napoli, do Stefan Adel sobre essas questões. E aqui eu queria fazer um pequeno parêntese sobre essa questão das perícias. Mas eu não vou me manifestar sobre nenhum SACS protocol. Eu acho que aqui no Brasil esse é um ponto que realmente a gente precisa repensar. Se as perícias estão se tornando um problema, por que não nos aproveitarmos da experiência e da prática de outros sistemas ou dessa chamada prática internacional, onde essa questão, pelo menos com relação à lentidão da prova técnica, não parece ser tão prevalente. E para deixar bem claro, primeiro, eu não acho que um tribunal nunca deve nomear um perito. Eu só acho que essa fase de perícia determinada pelo tribunal não pode ser uma fase automática do procedimento. E segundo, também não acho que tudo que se faz em arbitragem internacional é perfeito e temos que adotar na nossa prática interna. Pelo contrário, acho que, como eu mencionei anteriormente, a audiência de apresentação do caso é um ótimo exemplo de algo que era visto como uma especificidade do procedimento arbitral brasileiro, que eu acho que, na maioria dos casos, é bastante útil e que agora, internacionalmente, estão dando nomes mais bonitos para algo que faz parte da nossa realidade há algum tempo. Mas a questão é, se fazemos algo que funciona, perfeito, vamos continuar fazendo. Se não funciona, talvez seja o momento de olhar para outras opções e tentar entender se não há outro jeito de se fazer ou pensar realmente em soluções mais criativas. E, na verdade, são nessas situações que as inovações surgem e são necessárias. Então, eu tenho a impressão de que, no momento atual, essa é uma questão primordial que tem que ser enfrentada pela comunidade brasileira.
Eu sei que a comissão de arbitragem da CCI, eu vejo a Débora e o Cristiano aqui na frente, vai se debruçar sobre essa questão e vai resolver todos os nossos problemas, então é só uma questão de tempo. O outro grande culpado, né, da má fama, da lentidão e complexidade do procedimento arbitral é a famosa fase de exibição de documentos. Eu não vou também me alongar muito nessa questão, porque eu fiquei bastante animada com o que a Deva nos contou hoje de manhã. Logo, logo isso vai ser resolvido pelos robôs, ou ela mesma vai criar uma tabela Excel com um algoritmo fantástico, que eu não sei como ela conseguiu fazer isso, e resolver também esse problema para a gente, né? Do mesmo jeito que a Ina falou que ela está esperando o dia em que a Artificial Intelligence vai escrever os Redfern Schedules, eu estou esperando o dia que os robôs vão decidir Document Production. Essa é provavelmente a inovação mais esperada pela comunidade de árbitros internacionais de todos os tempos. Mas o único comentário que eu gostaria de fazer sobre esse ponto é que, curiosamente, no Arbitration Survey da Queen Mary do Whiting Case de 2021, uma das perguntas que foi feita aos usuários era: do que você estaria disposto a abrir mão se isso tornasse a sua arbitragem mais barata e mais rápida? As 3 principais respostas foram: memoriais escritos sem limitação de página, ou seja, estariam dispostos a aceitar limitação de página, audiências sobre questões processuais e fase de exibição de documentos. Então, por que a gente está gastando tanto tempo e dinheiro em algo que os usuários e a comunidade arbitral parecem estar de acordo que não é crucial? Então, enquanto o robô da Deva não chega, eu acho que a gente precisa repensar também essa fase e buscar soluções mais criativas para limitar o que parece ser uma fase que gera enormes custos e traz poucos e raros benefícios. Enfim, depois que essa fase, então, que a prova foi produzida, cabe agora ao tribunal analisar e valorar a prova para proferir a sua sentença. E aqui passamos, então, à segunda categoria de inovações, aquelas que tendem a melhorar ou facilitar a análise da valoração da prova pelo tribunal. A gente sempre ouve que o destinatário da prova é o tribunal arbitral. Isso é bastante óbvio, porém também esquecido com bastante frequência. Se o destinatário da prova é o tribunal arbitral, qual é o impacto da escolha dos árbitros na análise da prova e, por consequência, no resultado do caso? Então, com relação à escolha dos árbitros, hoje de manhã também ouvimos algumas ideias sobre como tornar esse processo seletivo mais participativo, inclusive com algumas iniciativas que se propõem a ajudar os usuários a encontrar aquele árbitro ou árbitra que seria o mais apropriado para o seu caso. Sobre o procedimento da escolha dos árbitros, principalmente do presidente do tribunal arbitral, a Karina Goldberg analisou qual seria a melhor opção, em que medida, né, as partes e seus advogados devem participar nesse processo. Considerando que a arbitragem é das partes, me parece que quando a nomeação do presidente cabe aos coárbitros, é absolutamente aceitável e inclusive aconselhável que os coárbitros e as partes se comuniquem para que elas tenham a oportunidade de expressar suas opiniões sobre os critérios e as qualidades que elas esperam do presidente. Então, questões como nacionalidade, experiência em certas indústrias, ou, de repente, domínio de um idioma que não seja o idioma da arbitragem, ou, inclusive, sugerindo nomes específicos. A Maria Inês Solar, inclusive, mencionou algo que é muito importante. Nesse momento, ninguém conhece o caso melhor do que as partes. Então, se existe alguma dúvida sobre a idoneidade dessa prática, eu realmente acredito que ela deve ser superada. Agora, outra questão é como essas comunicações devem ocorrer. E se através do uso de protocolos, se durante as entrevistas, e quais os limites dessas comunicações. E aqui parece que transparência e diálogo entre as partes é fundamental. A ideia deve ser a de que todos joguem o jogo de acordo com as mesmas regras. A Maria Inês também questionou a utilidade dos rankings, e apesar de todo mundo querer estar presente nos rankings, eles parecem ter um papel bastante secundário nesse processo. Outro instrumento que foi questionado foram esses diretórios que pretendem identificar, né, entre outras coisas, as preferências processuais dos árbitros, ou tentam classificar os árbitros dentro de certos parâmetros, certas categorias.
E eu entendo que exista, até um certo ponto, uma curiosidade sobre como determinados árbitros tendem a atuar em certas situações. Mas eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade com essa ideia de, esse conceito de preferência processual dos árbitros. Todos temos nossas preferências processuais, claro que temos. Mas a principal qualidade processual, se vamos chamar assim, de um bom árbitro, é ter a mente aberta, é ter flexibilidade para justamente entender que suas preferências processuais não devem se sobrepor às necessidades do caso. Agora, nessa busca pelo árbitro, ou pela árbitra perfeita, o Harry McKinnon questiona se somos realmente tão científicos ou analíticos em nossas indicações de árbitros, né? E até que ponto essas escolhas não são guiadas primordialmente pelas nossas experiências pessoais ou impressões gerais que temos sobre as pessoas que nomeamos. E aqui o Ari chamou isso de um approach um pouco mais impressionista e menos científico. E nessa ordem de ideias, é interessante notar que, de novo, o survey da Queen Mary do Wedding Case, eu acho que esse é o de 2018, menciona que as fontes de informações mais utilizadas pelos usuários na hora de escolher um árbitro são, em primeiro lugar, word of mouth, boca a boca. Em segundo, através de conversas com os colegas dentro da própria instituição. Não sei qual é muita a diferença disso e do boca a boca. Terceiro, informações publicamente disponíveis. Então, realmente parece que não existe tanta ciência assim na hora de nomear os árbitros, mas eu acho que o que ficou claro foi o interesse dos usuários, dos clientes em participarem desse processo. Mas, enfim, uma vez nomeado o árbitro, ou a árbitra ideal para aquele caso, como que é analisada e valorada a prova? Dentre essas inovações discutidas hoje, com o intuito de auxiliar o tribunal nessa fase, nessa tarefa, o José Ricardo Férez questionou a conveniência dos skeleton arguments, ou esses escritos apresentados antes da audiência. Com relação aos PowerPoints, acho que está todo mundo de acordo, eles parecem ser realmente bastante úteis. Concordo com o José Ricardo que a enorme maioria dos casos não merece e não justifica um escrito adicional pré-audiência. Eu acredito que esse é o momento do tribunal ler os memoriais às partes, preparar o seu próprio pró-memória ou qualquer outro nome que a gente queira dar a esse documento, que inclusive depois pode ser utilizado para facilitar a elaboração do laudo. Mas, na minha experiência, apenas casos extremamente complexos ou que envolvam uma variedade enorme de questões a serem decididas justificam a apresentação desse tipo de documento elaborado pelas partes. Eu acho que antes da audiência é realmente o momento do trabalho ser feito pelo tribunal. E nessa etapa de preparação para a audiência, a Tina Fuchar mencionou o Read Retreat. Read Retreat, se há uma oportunidade para os árbitros conversarem, identificarem questões a serem colocadas para as partes, por que não? Sinceramente, eu acredito que o tribunal não precisa de um retreat para dar indicações às partes dos temas que gostaria de ouvir em audiência. E a tentação aqui é que algo como esse retreat acabe se tornando uma reunião de deliberação, e não me parece que antes da audiência seja o momento adequado para deliberações. Deliberações, como o Christian Carneiro explicou, acontecem normalmente depois da audiência. Agora, se essa reunião de deliberação vai acontecer logo depois da audiência, ou depois das alegações finais escritas, ou quando o presidente tiver preparado alguma minuta, isso vai depender um pouco do caso e das preferências processuais. Mas, na verdade, eu acredito que o momento ideal para realizar essa reunião é o mais próximo da audiência possível, mas o momento que os árbitros estejam prontos e preparados para deliberar. E o que eu quero dizer com isso? Se tinha algum ponto a ser esclarecido, a ser estudado depois da audiência, isso já foi feito. Eu não quero dizer que os árbitros têm que vir para uma reunião de deliberação com a sua opinião absolutamente formada sobre todas as questões a serem decididas. Mas o árbitro, sim, tem que vir com uma visão bastante clara dos argumentos, das provas e de suas opiniões sobre elas. Eu acho que o pior que pode acontecer, e acontece, é que um dos árbitros diz que precisa estudar mais, que precisa rever a prova, que precisa ler de novo, e aí, na reunião de deliberação, não se delibera nada.
Mas, enfim, acredito que são várias as conclusões que podemos tirar do dia de hoje. Primeiro, inovações são fundamentais, elas permitem que a arbitragem se adapte a essas constantes transformações e atenda às necessidades dos usuários, que também evoluem. Eu acho que, ao adotarmos novas tecnologias ou novas abordagens de gerenciamento processual dos casos, podemos oferecer um meio mais eficiente, econômico e transparente de resolver disputas. E eu acho que isso, em consequência, aumenta a credibilidade e a legitimidade do Instituto e garante que ele continue sendo um meio relevante e eficaz de resolver disputas. Mas, como segunda conclusão, eu acho que discussões como as que tivemos aqui hoje nos mostram que, em arbitragem, temos muito potencial processual não utilizado. Eu acho que, se a gente para pensar em tudo que a gente ouviu, a gente vai se dar conta de que, na maioria dos casos, o que estamos chamando de inovações nada mais é do que uma utilização alternativa ou criativa de certas ferramentas que já estão à nossa disposição. E muitas vezes nos sentimos simplesmente mais confortáveis com aqueles automatismos processuais com os quais já estamos acostumados. Então, talvez a gente esteja chegando no momento em que seja necessário retornar àquela ideia original de flexibilidade, que sempre foi considerada um dos grandes atrativos da arbitragem internacional, e repensar o automatismo com o qual estamos adotando e decidindo certas questões processuais. Portanto, eu acho que, mais do que adotarmos agora automaticamente em todos os nossos casos essas ferramentas com nomes bonitos que se propõem a facilitar o procedimento, o que as partes e os árbitros realmente devem fazer, se buscam a eficiência do procedimento, é aproveitar essas oportunidades de diálogo e ter uma troca real e honesta, com a intenção de identificar as melhores opções processuais para o caso específico. Esse, para mim, é o ponto principal. Sem essa troca real, essas inovações processuais todas não vão aumentar a eficiência do procedimento. A simples existência ou aplicação cega ou utilização automática dessas inovações não vai mudar nada. É a utilização que a gente fizer delas que pode ter algum efeito. E muitos dos mecanismos que discutimos hoje são respostas ou soluções dadas a necessidades específicas que foram surgindo no procedimento. A gente ouviu há 2 minutos atrás o José Ricardo falar sobre essas audiências divididas em etapas. Então, em outras palavras, são mecanismos que demonstram a nossa capacidade de ouvir as necessidades dos usuários do caso e buscar soluções adaptadas. E essa talvez seja a principal lição do dia de hoje. Eu acho que temos uma grande capacidade de adaptação, que é o que permite que a arbitragem continue sendo relevante e sendo o mecanismo preferido de resolução de disputas comerciais internacionais, mas, ao mesmo tempo, talvez essa seja a área na qual ainda há muita margem para a evolução. Eu acho que não estamos usando esse potencial adaptativo em toda a sua capacidade. E é aqui que eu acho que temos muito espaço para aperfeiçoar o procedimento arbitral nessa busca pela eficiência. Muito obrigada. Bom, gente, só para encerrar, acho que já... Obrigado, Maria Cláudia, obrigado, Lauro, obrigado, Maurício, João. E lembrar a todos que amanhã a gente tem a cúmbre do canal Arbitrare, que vai ser no Centro de Convenções da FGV, estão todos convidados. Para quem quiser mais assuntos, vão ser interessantes também. Ano que vem, dia 14 de maio, aqui no Rio, o 18º Congresso de Arbitragem Internacional do Rio de Janeiro. E até lá. Obrigado a todos.